que não conseguimos imaginar no céu noturno? Qual corpo celeste afeta diretamente muitos processos que acontecem em nosso planeta? Quais gigantescos países estão competindo pela liderança na exploração da superfície e do interior deste objeto? Claro, você já adivinhou que vamos falar sobre a Lua. A presença deste satélite, assim como sua possível ausência do nosso céu, tem um impacto global ou poderia ter um impacto global na vida humana. Por isso, o estudo detalhado do maior objeto mais próximo de nós é uma prioridade para gigantes como os Estados Unidos e a China. Aqui, a velha luta pela supremacia e pelos recursos está presente. Dois problemas que afligem a humanidade durante toda a sua existência na Terra. Mas quem vai vencer essa corrida espacial? Vamos dizer logo, a China está atualmente na liderança, enquanto a NASA com seu programa Artemis está atrás, tristemente. Inscreva-se. Então, a Lua. Como exatamente ela se formou e quando ela se tornou nossa vizinha? Existem três principais hipóteses sobre como o satélite apareceu em nosso céu. A primeira diz que a Lua e a Terra se formaram a partir de uma nuvem protoplanetária comum. A segunda afirma que a Terra, sendo um objeto maior, uma vez capturou a Lua com sua gravidade e a forçou a orbitar ao seu redor. Mas a hipótese mais popular, apoiada pelos resultados das amostras de solo e outras pesquisas, é o impacto gigante ou mega impacto. Isso se refere a uma colisão antiga entre a Terra e um objeto de tamanho semelhante a ela, aproximadamente do tamanho de Marte. Como resultado desse evento catastrófico, a Lua se formou dos destroços. Quais notícias recentes do mundo científico confirmaram parcialmente a última teoria? Elas estão relacionadas com as atividades das estações interplanetárias automatizadas Chang'e da China. As tarefas atribuídas a elas são estudar a superfície e o interior da Lua, já que o projeto faz parte do Programa Lunar Global da República Popular da China. Chang'e 3 levou o rover lunar Yutu para a Lua. Chang'e 4 facilitou o pouso do rover lunar Yutu 2 na superfície do satélite. Chang'e 5, em 2020, entregou amostras de solo lunar à Terra pela primeira vez desde 1976. E Chang'e 6, no verão de 2024, fez algo que nunca tinha sido feito antes. Ela coletou solo do lado oposto da Lua. De forma geral, houve vários eventos exclusivos durante essa missão. Por exemplo, Yutu 2, pela primeira vez na história da exploração espacial, tirou uma foto de perto do lado oposto do nosso satélite. Como é impossível transmitir dados diretamente para a Terra a partir deste hemisfério, porque a Lua está bloqueada por maré e sempre nos mostra o mesmo lado, a China se encarregou de resolver esse problema com antecedência. Em 2018, um satélite artificial de retransmissão chamado Kekiao foi colocado no ponto de Lagrange entre a Terra e a Lua. O satélite retransmite com sucesso dados valiosos para o Centro de Controle de Missões Interplanetárias Automatizadas da China. A propósito, o rover lunar Yutu 2, mesmo estando no modo de sono, teve que suportar as duras temperaturas da noite lunar, quando os instrumentos mostraram cerca de menos 190 graus Celsius. O rover ainda está no lado oposto da Lua e se move por lá de forma extremamente lenta, literalmente explorando a superfície do nosso satélite pelo tato. Sua velocidade de tartaruga é explicada pelas características do solo, que são diferentes das do lado visível do satélite. Ao mesmo tempo, o rover lunar estabeleceu um recorde de duração operacional, pois já trabalhou na Lua por 340 dias terrestres. Então, o que o rover descobriu no lado oposto da Lua? A questão é que a China não está com pressa de compartilhar notícias importantes ou descobertas sensacionais com o mundo. Em parte porque não querem ajudar seus principais concorrentes na corrida, a missão organizada pela NASA chamada Artemis. No entanto, algumas informações ainda vazam para revistas científicas como Science e Nature, e consequentemente para portais de mídia. No momento, sabe-se que no lado oposto da Lua, a nave espacial chinesa descobriu raras esferas de vidro anortosito, que provavelmente têm uma origem de impacto.
elas foram imediatamente chamadas de vidro meteorito. Aparentemente, elas apareceram aqui como resultado de impactos de asteroides, quando a superfície literalmente derreteu pelas altas temperaturas causadas pelos impactos. Yutu-2 também descobriu olivina e ortopiroxeno, que provavelmente chegaram à superfície do manto lunar novamente como resultado de eventos de impacto. Os níveis de radiação na superfície do satélite também foram medidos pela primeira vez a propósito. Descobriu-se que esses níveis são quase 2 vezes mais altos do que na Estação Espacial Internacional e 200 vezes mais altos do que na superfície da Terra. Um experimento biológico único também foi realizado a bordo do módulo de pouso. Um recipiente especial continha sementes de batata, colza e outras plantas, além de ovos de mosca drosófila. Após o pouso na Lua, as sementes foram automaticamente regadas. Mais tarde, algumas delas germinaram, o que se tornou uma sensação biológica, pois esse foi o primeiro caso de sementes germinando na superfície de outro corpo celeste. Qual descoberta feita pelo rover lunar Yutu-2 causou o maior alvoroço público? Um objeto estranho que o rover notou em dezembro de 2021, a cerca de 80 metros de distância. Era um objeto em forma de cubo, de propósito desconhecido, mas essa era apenas a aparência de longe. Após uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que era uma rocha de forma incomum. Provavelmente ela se desprendeu de algo maior e foi ejetada do fundo da cratera. Atualmente, Yutu-2 permanece na cratera von Karman, continuando suas observações e entrando periodicamente em hibernação quando outra noite lunar chega. Foi assim que a China se colocou à frente do resto do mundo e se tornou a primeira a explorar o lado oposto da Lua, a parte mais misteriosa e inexplorada. O que pode ser dito sobre Chang'e 5? Onde e quando a nave espacial, nomeada em homenagem à deusa chinesa da Lua, pousou na Lua? Em 1º de dezembro de 2020, a Estação Interplanetária Automática Retornável pousou com sucesso em uma planície basáltica de cerca de 2 bilhões de anos, localizada no Oceano das Tempestades. Este é o maior mar lunar no lado visível da Lua. O tamanho do Oceano das Tempestades é de cerca de 2.500 quilômetros e sua área é de cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Chang'e 5 não só pousou na Lua, mas também coletou mais de 1 quilograma de amostras de solo lunar da área especificada e as entregou à Terra. A cápsula pousou na estepe selvagem da China, em uma região chamada Mongólia Interior. O que surpreendeu os cientistas quando os resultados da pesquisa das amostras de solo lunar foram parcialmente divulgados. A idade das rochas encontradas na planície basáltica era de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de anos. Isso não é surpreendente, porque a localização é relativamente jovem, mas um fragmento era muito mais velho. Sua idade é estimada em cerca de 4 bilhões e 200 milhões de anos. Sua aparência aqui permanece um mistério, assim como o fato de que entre as esferas de vidro, pequenas esferas, foram encontradas amostras muito jovens, cuja idade não ultrapassa 123 milhões de anos. Isso desmente completamente a teoria de que o vulcanismo na Lua parou cerca de 2 bilhões e 500 milhões a 2 bilhões e 900 milhões de anos atrás. Mas por que não vimos erupções vulcânicas durante as observações visuais de nosso satélite? Afinal, até eventos de pequena escala como esse podem ser vistos através de um telescópio. A resposta a essa pergunta ainda é desconhecida. De qualquer forma, isso coloca em dúvida as ideias atuais sobre a geologia do satélite e exige mais pesquisas. Quais outras descobertas sensacionais aguardavam a comunidade científica em relação às atividades da missão Chang'e 5? Um novo mineral de fosfato foi encontrado, o 6º elemento descoberto pelos humanos na superfície da Lua. Cientistas chineses também extraíram água das amostras de solo lunar. Isso aconteceu durante o aquecimento do material. Aqui, a aplicação prática do conhecimento está envolvida, por exemplo, durante a colonização da Lua ou a criação de uma base de trânsito nela. Se 76 mililitros de água podem ser obtidos de 1 grama de solo lunar, então 76 litros de água podem ser obtidos de 1 tonelada, o que é suficiente para 50 astronautas durante um dia inteiro.
Isso muda fundamentalmente a percepção da superfície morta do satélite e torna os planos para o seu desenvolvimento mais realistas. E finalmente, Chang'e 6. Como essa nave espacial conseguiu surpreender a humanidade? Primeiramente, nos surpreendeu ao entregar pela primeira vez na história 2 quilos de solo do lado oposto da Lua para a Terra, especificamente da cratera Apolo. Simultaneamente, a nave espacial implantou a bandeira nacional da China na superfície. Não havia símbolos terrestres naquele local antes. Com base na experiência da estação automatizada anterior, Chang'e 6 entregou amostras de solo à Terra em 25 de junho de 2024. E na mesma região, na região autônoma da Mongólia Interior, os resultados preliminares da pesquisa das rochas do lado oposto da Lua estão sendo cobertos de maneira muito esparsa na imprensa científica. Em particular, é observado que o solo nessa localização é mais poroso e solto, e que foi encontrado muito plagioclásio na amostra. O mineral é considerado ígneo e bastante comum no espaço. Por exemplo, foi encontrado no asteroide Itokawa. Outro ponto importante: o solo entregue contém extremamente poucos elementos terras raras, potássio e fósforo. Esse fato distingue significativamente essa amostra das entregues pela sonda Chang'e 5 e pela missão Apollo. Este é mais um pedaço de evidência de como os hemisférios visível e oculto da Lua são diferentes em suas características físicas e geológicas. Vale notar, embora não seja óbvio, que tal diferença, assim como a descoberta de rochas semelhantes às da Terra, pode ser uma evidência indireta que apoia a teoria do impacto gigante. Mas e os principais concorrentes na corrida espacial Estados Unidos-China? Infelizmente, o programa Artemis não teve tanto sucesso quanto seus concorrentes chineses. Esse programa de pesquisa foi estabelecido em 2017 pelo controverso político Donald Trump. Até agora, apenas parte da missão Artemis 1 foi concluída com sucesso. A nave espacial Orion não tripulada, lançada do Cabo Kennedy em 2022, passou 25 dias no espaço e viajou por 3 dias na direção oposta da rotação da Lua, o que é chamado de órbita retrógrada. Mas Artemis 2 e as etapas subsequentes dessa missão estão em sério risco. Eles planejavam um voo tripulado da mesma nave espacial Orion, seguido pelo pouso de astronautas na superfície da Lua e o lançamento da estação lunar Gateway. No entanto, se esses planos um dia se concretizarem, os chineses estão atualmente muito à frente de seus concorrentes. E o problema não é apenas a competição usual entre países. O fato é que, se as estações interplanetárias automáticas da República Popular da China conseguirem descobrir recursos valiosos na Lua, é bem possível que os representantes desse país monopolizem a área explorada de nosso satélite, não permitindo que mais ninguém entre. Há preocupações particulares sobre os planos da República Popular da China de chegar ao Polo Sul da Lua, onde os cientistas preveem que pode haver um grande acúmulo de gelo de água, leia nas entrelinhas, um recurso valioso especialmente no contexto da futura colonização. Quanto à América, tudo o que eles têm por agora são planos de longo alcance. Até 2030, um pouso no Polo Sul da Lua. Até 2031, um pouso tripulado na Lua. Até 2032, pouso no satélite com a entrega de um cruiser lunar, e assim por diante, até e incluindo a missão Artemis 10, que prevê que astronautas fiquem na superfície da Lua por um longo período até 2035. O que você acha? É possível realizar esses planos ambiciosos acontecerem? E quem será o primeiro a alcançar ao menos alguns desses objetivos? Considerando a velocidade com que a tecnologia chinesa está avançando, assim como o entusiasmo, até o fanatismo, dos cientistas da China, a resposta para a questão é óbvia. Claro, não quer dizer que a NASA está inativa. Coletes anti-radiação, veículos de lançamento, CubeSats, satélites artificiais ultrapequenos da Terra e tipos inovadores de trajes espaciais lunares estão sendo desenvolvidos. Para resumir os resultados intermediários da corrida espacial, os Estados Unidos e a China agora compartilham um objetivo comum: quem será o primeiro a chegar ao Polo Sul da Lua. O que torna isso notável, primeiro de tudo, a presença de gelo de água. Em segundo lugar, acredita-se que lá existam crateras de escuridão eterna,
armadilhas únicas onde a matéria permanece nas primeiras fases da formação do sistema solar. Em terceiro lugar, um fator importante para as futuras missões é a existência de picos hipotéticos de luz eterna. Esses são pontos na superfície da Lua que permitem que equipamentos sejam recarregados continuamente com energia solar, mesmo durante a noite lunar, porque nunca entram na sombra. Será que a exploração da Lua e ser o primeiro nessa área, considerando os grandes players que entraram na competição, afetará o equilíbrio de poder e a geopolítica mundial? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda temos episódios muito interessantes e absolutamente espetaculares pela frente. Mas para eu continuar encantando vocês com todos os personagens do universo, preciso do seu feedback. Você pode expressá-lo de forma bem simples. Tudo o que precisa fazer é dar um like eletrônico neste vídeo, porque simplesmente não temos outros likes. E continue a frase "eu sei". Dessa forma, você me deixará saber que estamos indo na direção certa. Não troque de canal.